Ainda bem que vocês lembraram. Então, boa tarde, estamos aqui de volta com a aula de patologia mamária. Essa é a segunda parte, na qual a gente vai abordar o carcinoma mamário. Eu queria já deixar claro que, quando eu digo carcinoma mamário, eu quero dizer qualquer neoplasia maligna epitelial com origem primária na mama. Tá? Se eu falasse simplesmente câncer de mama, eu não necessariamente estaria falando epitelial, tá certo? Poderia ser um sarcoma da mama, por exemplo, é um câncer de mama, tá? Mas mais de 90% dos cânceres de mama são carcinomas, certo? Originários do epitélio mamário. Aonde está o epitélio mamário? No parênquima, tá? Aonde a gente encontra esse tumor com mais frequência, tá? Geralmente no quadrante superior externo da mama, na parte da mama mais próxima da axila, porque ali é um local onde tem o mais parênquima mamário. O parênquima mamário se concentra mais naquela região. Ele não se distribui de maneira homogênea, né, na mama. Então, ali é o local preferencial, mas não é o único. Tá? Posso encontrar tumores no quadrante superior interno e no quadrante inferior, tanto interno quanto externo. Tá certo? Muito bem. Em termos de epidemiologia, tá? Para 2020, a gente tem uma estimativa de 66.280 casos de câncer de mama nas mulheres, tá certo? Isso vai representar aí mais ou menos 30% dos diagnósticos de câncer entre as mulheres são representados pelo câncer de mama, tá? Turma, isso é 1/3, né, assim, quase, né, 1/3 dos casos de câncer no sexo feminino sendo representados pelo câncer de mama. É muita coisa, tá? Obviamente, lembrando que aqui a gente não está incluindo o câncer de pele que não seja melanoma, né? Então, porque ele é sempre o primeiro lugar, tá? O primeiro lugar é o câncer de pele não melanoma. Número de mortes. Dados de 2017 mostraram 16.927 mortes por câncer de mama no Brasil naquele ano. Tá? Então, quase 17 mil pessoas perderam a vida por causa de câncer de mama. Tá? Dessas, olha, só 203 eram homens, né? A imensa maioria mulheres. E entre as mortes por câncer no sexo feminino daquele ano de 2017, 16% era responsável pelo câncer de mama. Tá? Então perceba que ele é um câncer muito prevalente e ele também é um câncer que mata muito, tá? Mas ele é mais prevalente do que letal, certo? Do que letal. Letal significa aquele que vai matar, né, aquela doença que vai matar o paciente. Então, o câncer de mama ele é mais incidente do que letal. Vamos lembrar aqui algumas coisas que vocês já conhecem, etiologia e fatores de risco para câncer de mama. Obviamente, o sexo feminino ele entra aqui, porque apenas 1% dos cânceres de mama acontecem nos homens. Então, você ser do sexo feminino é um fator de risco, obviamente, preponderante. A idade acima de 50 anos é onde começam a aparecer com mais frequência câncer de mama. Mas eu posso ter câncer de mama abaixo dessa idade, tá? Abaixo dos 35 anos é considerado um câncer de mama numa mulher jovem, tá? Que é um caso à parte, mas a maioria dos casos vai aparecer acima dos 50 anos. É por isso que a mamografia, né, e os exames de rastreamento vão começar a partir aí dos 40, 45, 50 anos, tá bom? Fatores de risco que incluem menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade ou primeira gestação acima dos 35 anos de idade, terapia de reposição hormonal e obesidade são todos fatores de risco que conversam com o hiperestrogenismo. Tá? Se vocês olharem, esses também são fatores de risco para câncer
endométrio. Tá? Existe uma relação de semelhança, tá, em fatores de risco para câncer de endométrio e para câncer de mama, tá, focado nesse hiperestrogenismo, porque o estrógeno tem efeito proliferativo, tanto na mama quanto no endométrio. Tá? A amamentação aqui, ela entra como um fator protetor do câncer de mama. Então, ela é sempre bem-vinda, não só para a criança, mas também tem benefício para a mãe. Tá? Radiação ionizante na região da mama, né? Por exemplo, o paciente teve um câncer de pulmão e fez radioterapia para o câncer de pulmão. Isso aumenta a chance de câncer de mama nessa paciente, tá? História familiar, principalmente nos parentes de primeiro grau, e essa história familiar pode ser tanto para câncer de ovário quanto para câncer de endométrio, tá? E a genética propriamente dita aqui, que é quando eu tenho um carcinoma hereditário, né, documentado, é quando eu encontro alterações em genes que provocam um aumento da incidência de câncer de mama naquela pessoa. Tá? Os genes mais comuns é o BRCA1 e o BRCA2, tá? Foram nessas famílias de genes que a Angelina Jolie descobriu que ela tinha uma mutação que aumentava demais a chance dela ter câncer de mama e que por isso ela retirou as mamas, fez uma mastectomia profilática. Se vocês não se lembram, mas na aula de ovário, eu também falei sobre esse gene, porque ele também participa da carcinogênese do ovário. Então a Angelina Jolie também retirou os ovários, se eu não me engano, como uma maneira profilática. Tá? Aqui eu só faço uma observação, porque a delimitação da mama como um órgão, ela não é uma delimitação muito certeira. Tá? Então, mesmo quando você faz uma mastectomia total, pode ficar para trás tecido mamário, principalmente na região aqui próxima da axila. Então, mesmo a Angelina Jolie tendo feito mastectomia bilateral, tá, aumenta a possibilidade dela ter câncer em resquícios mamários que não foram retirados pela mastectomia dela, tá? Porque é difícil você retirar a mama completamente. Bom? E se o paciente tem história de hiperplasia epitelial, aumenta aí o risco, igual a gente viu quando eu falei das hiperplasias epiteliais. Lembrando que a hiperplasia epitelial com atipia vai ter um risco maior, muito maior, do que a hiperplasia epitelial sem atipia, tá? E aqui só para vocês terem noção de que só 5 a 10% dos casos de câncer de mama tem uma relação hereditária, tá? Que a imensa maioria dos casos são carcinomas esporádicos, tá? Que não tem relação propriamente com genes herdados, tá? Com genes que são herdados. Renatinho, sabe qual é o mecanismo da amamentação ser fator protetor? Tá? Mais do que um fator hormonal, Maria Júlia, é a gente entender que durante a amamentação, a mama ela vai ter o seu desenvolvimento máximo. Entendeu? Então, seria a máxima diferenciação da mama, é a mama produzir leite. Tá? E isso teria um efeito protetor. Tá bom? Somado ao fato de que, durante a amamentação, a paciente, pelo efeito da prolactina, ela não vai ovular, entendeu? Ela vai prolongar aí o efeito da influência da progesterona. Certo? E aí a progesterona é sempre melhor do que o estrógeno aqui. Tá? Turma, a carcinogênese, né, a origem e os mecanismos de surgimento de um carcinoma mamário é um processo multifatorial, não tem uma receita de bolo, entendeu? Do tipo assim, primeiro acontece isso, depois acontece aquilo, depois acontece aquilo. Não é isso, tá? Mas o que a gente já sabe é que, na imensa maioria dos casos, o câncer de mama começa
dentro dos ductos, tá? Num processo que começa primeiro como uma hiperplasia, que ainda mantém a membrana basal intacta, tá? Essa hiperplasia, ela evolui para um carcinoma in situ, tá? E esse carcinoma in situ, ele pode, eventualmente, romper a membrana basal e crescer no estroma. Tá? E é só quando ele rompe a membrana basal e cresce no estroma que ele tem a capacidade, por exemplo, de entrar nos vasos sanguíneos para poder gerar as metástases. Tá? Então, o meu objetivo é fazer o diagnóstico das lesões enquanto elas ainda estão respeitando a membrana basal. Tá? Qual é o contraditório aqui? É que, enquanto elas ainda estão preservando a membrana basal, as manifestações clínicas não aparecem. Tá? Palpar um carcinoma in situ é muito mais difícil do que palpar um carcinoma invasor, porque o carcinoma in situ, ele está dentro dos ductos. Entendeu? Então, o máximo que ele provoca é um estufamento desses ductos, podendo gerar um pouco de fibrose em volta desses ductos. Bom? Mas na hora que ele rompe a membrana basal, o estroma, ele responde. Quem lembra? Quando um epitélio rompe a membrana basal e cresce no tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo sofre uma fibrose. Como é que chama essa fibrose? Alguém lembra? Essa reação fibrótica do estroma, quando um carcinoma in situ se transforma num carcinoma invasor? Exatamente, Ariane. É o estroma desmoplásico. É esse estroma desmoplásico que vai dar para o carcinoma invasor aquela imagem de uma lesão espiculada. Tá? E é esse mesmo estroma desmoplásico que, na hora que eu palpar a mama da paciente que está com câncer invasor, eu vou sentir ali o quê? Aquela massa fixa nas paredes. Então, olha para vocês verem. Eu quero fazer o diagnóstico nessa fase, mas nessa fase, a paciente não tem muitas manifestações clínicas e a palpação da mama pode estar completamente normal. Ou seja, o autoexame que a paciente faz não detecta as lesões in situ. Tá? O autoexame está pegando as lesões já invasoras. Por isso que se eu quero fazer o rastreamento adequado daquela população, não adianta fazer apenas autoexame. O que eu tenho que fazer, gente? O que eu tenho que fazer? Mamografia. Certo? E o que a mamografia vai ver aqui nas lesões in situ? Qual que é a alteração principal das lesões in situ que a gente vê na mamografia? Microcalcificações. Porque dentro aqui, ó, entendeu? Dentro aqui desse ducto vão aparecer as microcalcificações que eu vejo no exame. Que são microcalcificações agrupadas. São extremamente suspeitas. Entenderam? Então, o melhor rastreamento é fazer a mamografia. Significa que eu não devo aconselhar o autoexame da mama? Eu acho, calma lá, entendeu? É importante a paciente se tocar, né, isso, perceber o que está acontecendo na mama dela, tá? Mas quando ela descobre um nódulo, e aquele nódulo é um câncer de mama, geralmente já é um câncer invasor. E eu queria ter descoberto aquele câncer na fase que ele era o quê? In situ. Tá? Lembrando, se ele é um câncer invasor, ele tem a chance de gerar as metástases. Ok? Eu falei que o estroma desmoplásico é uma reação do estroma quando as células epiteliais invadem a membrana basal. Então, ele só está presente no carcinoma invasor e ele
é que vai gerar aderências entre os tecidos, e é ele que vai gerar o aumento de densidade, com aquele formato meio espiculado. Entenderam o dilema do câncer de mama? Ah, sim, as lesões benignas podem ser palpáveis, mas aí elas tendem a ser móveis. Tá? Mas no autoexame, né, elas também podem ser detectadas. Não sei estimativa de tempo, Dudu, tá? Mas é uma questão de anos, não é uma questão de uma hora para outra, não. Tá? A questão é que nem sempre você faz a mamografia e você consegue ver essas lesões, tá? Porque nem sempre elas estão gerando microcalcificações. Não é obrigatório elas gerarem microcalcificações. E aí, se elas não estiverem gerando microcalcificação, você não vai fazer o diagnóstico. Entendeu? Então, elas podem passar desapercebidas e quando a lesão aparece, ela já é um câncer de mama. Tá? Então, a gente faz a mamografia na esperança de encontrar essas lesões nessa fase. Ou, se for uma lesão invasiva, que seja pelo menos no início dessa lesão invasiva. Tá? É por isso que a mamografia é feita a cada ano. A cada ano. Tá bom? E você aumenta a chance de detectar as lesões. Aqui comparando, na histologia, um carcinoma in situ com um carcinoma invasor. Olha o carcinoma in situ, como é que ele está aqui, respeitando a membrana basal. Tá? Ele tem um pouquinho de fibrose em volta, mas é só um reforço da parede do ducto. Tá? E aqui dentro eu posso ter acúmulo de secreção e é onde podem acontecer o quê? As microcalcificações. Tá? O carcinoma invasor vai ter esse aspecto infiltrativo e entre as células do carcinoma a gente encontra o estroma desmoplásico. Tá? Entenderam a diferença? Olha essa imagem como é que ela é bem interessante. A gente tem aqui carcinoma in situ, carcinoma in situ, carcinoma in situ. Nesse foco aqui, ó, nesse foco, o que aconteceu? Células que estavam aqui do carcinoma in situ conseguiram romper a membrana basal e estão crescendo aqui no estroma. Então a gente flagrou aqui, ó, a transição de um carcinoma in situ para um carcinoma invasor. Ok? Se a gente olhar aqui para esses ninhos de células do carcinoma invasor, eles não vão ter aquela dupla camada de células, aquela camada de células basais. Eles vão perder as células basais, indicando que são glândulas, né, que são células infiltrativas. Bom, aqui eu encontro células basais em volta do carcinoma in situ, mas na parte onde ele se transformou em invasor, eu vou perder essa dupla camada de células. Macroscopicamente, se eu estou vendo essa lesão aqui, ó, vendo como é que ela parece um raio de sol? Por que eu escrevi aqui carcinoma invasor? Porque esse aspecto radiado da lesão, ele conversa com o que a gente conhece como carcinoma invasor. Tá? Conseguem fazer a relação disso com a mamografia? Ó, estão entendendo? A lesão aqui e a lesão na mamografia. Tá? Ah, isso, você tem certeza que isso é câncer, Renatinho? Não. Igual eu falei com vocês. Será que essa paciente levou uma bolada na mama? Levou um soco na mama? E ali houve uma inflamação? E por conta dessa inflamação formou-se uma cicatriz fibrótica?
Na mama. Uma cicatriz na mama pode ter um aspecto estrelado igual esse. E não é câncer, tá? Por isso que antes de você retirar esse naco da mama da paciente, você tem que ter certeza que isso aqui é câncer. Como que a gente vai ter certeza, gente? Fazendo o que aqui, ó? Core biópsia. E aí na core biópsia vai sair o quê? Um cilindro de tecido daqui e você vai olhar ele no microscópio. Entenderam? Aqui nós estamos vendo carcinomas in situ, e dentro do carcinoma in situ aqui, dentro do ducto entupido, a gente está encontrando as microcalcificações, que vão aparecer lá na mamografia. Aqui dentro desse carcinoma in situ, a gente está vendo uma área grande de necrose. Tá? Às vezes acontece isso. O carcinoma in situ necrosa ali por dentro, e essa área de necrose sofre calcificação. Tá? E aí a gente vê microcalcificação também. Mas Dudu, a core biópsia é uma biópsia. Quais situações não pode fazer core biópsia? Quando é cisto. Certo? Cisto, não adianta você fazer core biópsia. Tá? Porque o cisto, se você for fazer alguma coisa com o cisto, é biópsia. É PAF. Bom? Então, core biópsia, lesão sólida. Beleza? Vocês querem fazer um resumo aqui? Tá? Então, a gente pode separar assim: lesão cística e lesão sólida, ok? Lesão cística. É uma lesão cística simples ou complexa? Se ela for uma lesão cística simples, PAF. Se ela for uma lesão cística complexa, biópsia excisional. Morreu. Ah, não, é uma lesão sólida. Tá ok. Mas é uma lesão sólida com características benignas ou com características malignas? Ah, não, ela tem características benignas. Então você pode fazer uma PAF, que é mais fácil. Tá? Ah, não, é uma lesão sólida com características malignas. Aí você faz uma core biópsia. Então aqui, é uma lesão sólida ou cística? Sólida. Tem características de malignidade? Sim. Então qual é o procedimento mais utilizado? Core biópsia. Aqui, é uma lesão cística ou sólida? Sólida. Tem características de malignidade? Sim. O que eu vou fazer? Core biópsia. Entendeu? Estão vendo aqui as microcalcificações? As microcalcificações aqui, ó. Viu? Depois, lá na histologia, apareceu um carcinoma in situ. Ah, então foi um carcinoma in situ que foi detectado com microcalcificações suspeitas na mamografia. Aí lá na microscopia apareceu o quê? Apareceu isso. Tá? A gente está vendo aqui os ductos preenchidos por células atípicas, respeitando a membrana basal, que é o carcinoma in situ. Dentro desses ductos tem áreas de necrose com calcificação, que na mamografia estava gerando o quê? A imagem de microcalcificações. Vocês estão craques agora nesse trem de câncer de mama, gente. Mas vocês vão ficar mais craques ainda. Vamos lá. Qual é a apresentação clínica de um carcinoma mamário? Quando ele está sintomático, eu estou imaginando um nódulo palpável. A maioria deles vai gerar nódulo palpável. Pode provocar descarga papilar? Pode. Geralmente sanguinolenta, não é isso? Pode provocar retração e ulceração da pele? Pode, se ele alcançar a pele.
Tá? Tem duas apresentações especiais que nós vamos discutir no final da aula, que é a chamada doença de Paget do mamilo e o carcinoma inflamatório. Isso aqui guarda na manga, tá bom? Mas o sintoma mais associado com o carcinoma mamário é um nódulo palpável. Mas aí vem a minha pergunta para vocês. Se ele foi detectado como nódulo palpável, é mais provável que ele seja in situ ou invasor? Invasor, entendeu? Pode ser um in situ? Pode, mas é mais provável que seja um invasor, tá? Porque é difícil palpar um carcinoma in situ. Beleza. Então eu tenho que considerar que muitos carcinomas mamários na clínica, eles são assintomáticos, principalmente os carcinomas in situ. Ou então os carcinomas invasores, mas que ainda são muito pequenos e que você ainda nem consegue palpá-los. Certo? Ou ainda, quando eles surgem no contexto de uma mama muito densa, que não deixa você palpar muito bem aquele tumor. Tá? Eles podem ser detectados à mamografia, ou ainda, eles podem apresentar na clínica a partir da metástase. Não é pesado? Certo? Descobrir um câncer de mama pela metástase não é o adequado. Tá? Então, o que a gente faz? Se a gente quer fazer diagnóstico precoce de câncer de mama, o que a gente tem que fazer? Rastreamento. E como que é feito esse rastreamento? Pela mamografia. Todo mundo entendeu isso? Eu estou sentindo que eu estou repetindo um pouco as coisas, mas é porque eu quero que isso fique fixado para vocês. Quem lembra daquela pergunta que a gente se fez lá no início da aula? Minha paciente está com câncer de mama? Certo? Ou você partiu da clínica, ou você partiu dos exames de imagem, para ter essa suspeita. Quem vai te dar a resposta se ela é sim ou se ela é não? A anatomia patológica. Tá? A anatomia patológica vai ser capaz de dizer com certeza se aquilo é ou não é câncer. Claro, dependendo da amostra que foi enviada para a anatomia patológica. Então, escolham o método adequado de amostra, tá, para poder enviar para a anatomia patológica. Perfeito? Vamos então entender que a anatomia patológica respondeu para você que é sim. A minha paciente está com câncer de mama? Sim. Acabou o problema? Está resolvido o problema? Só saber que a paciente está com câncer de mama já é uma coisa pavorosa? Já vou entrar em desespero? Né? Não, calma. Câncer de mama é uma doença muito heterogênea. A gente tem que se fazer várias perguntas. Esse câncer, ele é hereditário ou ele é esporádico? Se ele for hereditário, é bom eu investigar a família da paciente. Perfeito? O que isso sugere para a gente o câncer ser hereditário? Por que a Angelina Jolie desconfiou que na família dela o câncer de mama era uma doença hereditária? História familiar positiva, parentes de primeiro grau, tá, gente? Não é parente distante, não. Parente de primeiro grau, né? E uma outra coisa importante. Pesquisar o gene, mas eu digo assim, você não sai pesquisando o gene em qualquer pessoa. Né? Por que eu pesquisei o gene? Isso. A idade da paciente mais jovem do que o normal. Né? Então, o câncer de mama aparecendo numa idade mais precoce e a associação familiar, né? A aglomeração de casos na mesma família. É isso que vai levantar para a gente a hipótese de ser um câncer hereditário e é isso que vai fazer a gente procurar o gene. Entendeu, Isadora? Tá? Eu vou procurar o gene. Em qual célula que eu vou procurar o gene? Vou procurar o gene na célula do câncer ou na célula normal? É eu dizer que um carcinoma hereditário, vou usar a célula normal ou a célula do câncer? A célula normal,
né? Porque a célula do câncer vai ter várias alterações genéticas. O que me interessa saber é se numa célula que não tem câncer, se ela já tem alteração genética lá. Quais eram os genes que a gente falou? Isso, BRCA1 e 2. Isso mesmo, BRCA1 e 2. Tem outros. A gente tem que pesquisar mais para descobrir, tá? A gente sabe de casos que parece, obviamente, que tem ali uma alteração genética, mas a gente não sabe qual caso, qual gene que é. Tá? O P53, por exemplo, é um deles, em alguns casos. Tá? O HER2 não é uma mutação hereditária, é uma mutação que está no câncer de mama, mas não tem a ver com o câncer hereditário, Dudu. Tá? Tem mutação de HER2, mas não é uma mutação hereditária. Tá? Turma, e a histogênese desse câncer? Qual deve ser a histogênese? Né? Na maioria dos casos, qual que é a histogênese? Epitelial, por isso ele é chamado carcinoma. Tá? Quem está te respondendo isso? O patologista, porque ele está vendo as células epiteliais. Ele é um tumor in situ ou é um tumor invasor? Não é uma pergunta importante? Tá? E ainda, qual é o tipo histológico? Qual é o grau histológico? Qual é o estadiamento? Certo? E ainda, padrão imunohistoquímico. Então, a anatomia patológica, ela tem que responder várias coisas. Várias coisas. Não é só dizer que é câncer. Você quer mais informação da anatomia patológica. Tá? Seja olhar para o tumor macroscopicamente, seja olhar para o tumor microscopicamente, e ainda imunohistoquímica e, eventualmente, genes, né? Observar alterações genéticas. Isso tudo é a anatomia patológica que está fornecendo para você. Parte do estadiamento é o patologista que define. Né? O estadiamento clínico, radiológico e o estadiamento anátomo-patológico. Né? Quando eu recebo a peça do câncer de mama, né, eu tenho que medir o câncer. Tá? Quando eu recebo os linfonodos que foram retirados da axila, eu tenho que dissecar os linfonodos, eu tenho que dizer quantos que estão acometidos com metástase, quantos que não estão. Isso tudo é o patologista que faz. Bom? Carcinoma mamário, na microscopia, a gente tem que separar se ele é in situ ou invasor e o tipo histológico, ductal ou lobular. Tá? O in situ invasor a gente já falou muito, né? In situ vai estar contido pela membrana basal, certo? Não rompe essa membrana e tem grande chance de evoluir para um carcinoma invasor. Tá? Existem dois tipos de carcinoma in situ da mama, é o de baixo grau e o de alto grau histológico. Tá? Um não evolui para o outro, tá, gente? Tá? Isso é curioso. Parece que um carcinoma in situ de baixo grau, ele evolui para um carcinoma invasor bem diferenciado. Enquanto um carcinoma in situ de alto grau costuma evoluir para um carcinoma invasor um carcinoma invasor pouco diferenciado. Tá? Não é curioso isso? Então, um não é evolução do outro. O de baixo grau não evolui para o de alto grau. Tá? O de baixo grau pode já evoluir direto para um carcinoma invasor, mas aí costuma ser um carcinoma invasor de grau histológico baixo também. Tá? Aqui mostrando de novo o que é isso aqui, dentro do carcinoma in situ. Microcalcificação. Uma diferença entre os dois aqui, ó, é que no carcinoma ductal in situ de alto grau, a gente encontra necrose. Tá vendo a necrose aqui no tumor, ó? Tá? E no de baixo grau a gente não vê tanta necrose. Ela pode até existir, mas não é uma necrose nesse nível, tá? Igual tá aqui. Bom, se nós estamos falando de carcinoma invasor, tá? Existem dois subtipos histológicos principais, o ductal e o lobular. Tá? O ductal é o mais comum, vai chegar aí até quase 75% de todos os carcinomas invasores. Ele é caracterizado pela formação de ductos e por isso algumas pessoas chamam esse tumor de adenocarcinoma. Tá? Eu prefiro usar o termo carcinoma ductal.
tá? E é o termo consagrado. Então, não usem adenocarcinoma, usem carcinoma ductal da mama. Bom, o grau histológico desse tumor vai ser dado pelo índice de formação de glândulas. Quanto mais glândula tiver, melhor, né, o grau histológico. Atipias nucleares e índice mitótico. Então você olha essas três características em conjunto e define se o grau histológico vai ser baixo, intermediário ou alto. Tá? Lembrar que o grau histológico tem uma relação com o prognóstico. O carcinoma ductal tem um comportamento mais agressivo que o lobular e de outros tipos. Então, o tipo histológico ductal também é um fator prognóstico, tá? E é um fator prognóstico ruim. Então, eu prefiro ter um carcinoma lobular do que ter um carcinoma ductal. Bom, se for um carcinoma ductal, eu prefiro que ele seja um carcinoma ductal de baixo grau histológico, né? De grau histológico 1. Bom, que vai significar que ele é menos agressivo. O que vocês acham, turma? Considerando aqui carcinoma mamário ductal invasor, certo? Qual dessas duas lesões tem grau histológico mais baixo? Tá? Aqui é a lesão A e aqui é a lesão B. Qual dessas duas lesões tem o grau histológico mais baixo? Definiram? Não? Vou fechar aqui a enquete. Bom, a maioria achou que esse aqui tem o grau histológico mais baixo e eles estão certos, tá? Porque o que a gente está vendo aqui? Maior formação de glândulas. Estão vendo esses buracos aqui, ó? São os lúmens das glândulas, tá? Perceba que do lado de cá, a gente não está conseguindo encontrar formação de glândula, ok? Não é o único critério, porque se você voltar aqui, além da formação de glândula, você tem que ver atipias nos núcleos e o índice mitótico, tá? Mas aqui a gente já está vendo os núcleos mais estranhos, certo? Os núcleos mais esquisitos, que também conversa com um grau histológico mais alto. Tá? Para quem não lembra, grau histológico baixo é um tumor bem diferenciado. Se alguém errou por causa disso, tá? A pessoa está confundindo o conceito. Então vamos lembrar. Grau histológico baixo é o grau 1. É um tumor bem diferenciado. Grau histológico alto é o grau 3 ou 4. É um tumor pouco diferenciado. Tá? Lembrar, grau histológico não é o grau de diferenciação do tumor. É o grau de perda da diferenciação. Porque senão você confunde. Tá? Grau histológico é o grau de perda da diferenciação. O lobular, ele não forma glândulas, entendeu? Não forma glândulas, tá? Ele vai formar infiltração em fila indiana, certo? Na histologia clássica, são células pequenas, com núcleos densos, monomórficos, não tem muita atipia nuclear, tá? São, assim, muito monomórficos, e por isso, a maioria deles tem baixo grau histológico. Olha que curioso. Eles fazem fila indiana, então eles não formam glândula. Mas mesmo assim, eles têm baixo grau histológico. Por quê? Porque quando você vai nas atipias nucleares, eles não têm, e quando você vai no índice mitótico, o índice mitótico é baixo. Então, no somatório, esses dois critérios compensam esse critério aqui, que era o critério de formação de glândula, tá? E aí, por isso,
ele costuma ser de baixo grau histológico. Tá? Ele tem melhor prognóstico do que o ductal, porém, são mais frequentemente encontrados de maneira bilateral e quando formam múltiplos tumores. Tá? Mas, em comparação de tipo histológico, eles têm prognóstico melhor. Tá? Viram aqui? Olha que bonitinho. Ele não forma glândula e ele forma essas fileiras. Olha o estroma desmoplásico. Olha o estroma desmoplásico. Tá? E as fileiras aqui, que é o carcinoma lobular invasor. Turma, e aí? O que nós temos aqui nessa imagem? Carcinoma ductal ou carcinoma lobular? E aí? Olha que essa decisão é importante, hein? Porque isso implica questões de prognóstico, hein? Posso publicar? Olha, por uma diferença muito pequena, a maioria da turma achou que ele era o lobular. E tá certo. Olha ele formando aqui as fileiras, olha. As fileiras de célula. Olha as fileiras de célula. Ok? Tá? Para quem achou que era ductal, provavelmente achou que esses buracos eram lúmen das glândulas. Não é. Olha, não tem célula aqui em volta. Ó. Isso não é lúmen de glândula. O que é isso aqui, esses buracos aqui? O que é isso aqui, gente? Que célula que é essa que está aqui? Adipócito. Adipócito. Uai, tem adipócito na mama? Claro que tem adipócito na mama, pois nós falamos que no estroma não especializado da mama tinha gordura, não é? Uai, o que essas células epiteliais estão fazendo na gordura? O que isso significa, gente? Vazão. Tô castigando vocês demais nessa aula ou tá dando para entender? Eu quero que vocês respeitem o trabalho do patologista, que é uma especialidade médica que a gente estuda esse tipo de coisa, tá? Para reconhecer essas lesões, para poder fazer raciocínio morfológico, mas também conversando com a clínica e com a radiologia. Tá? Turma, mais importante ainda do que dizer o tipo histológico e o grau histológico é você fazer o estadiamento. Tá? Não me interessa saber se é ductal, se é lobular, se o meu paciente já tem metástase. Se ele já tem metástase, a metástase é uma informação muito mais importante do que o tipo histológico daquela neoplasia. Tá? Então, o estadiamento é superior ao tipo histológico e ao grau histológico. Tá? Lembrar que no T a gente vai olhar o tamanho e a infiltração de estruturas por contiguidade. Tá? Por que aqui eu estou olhando o tamanho? Porque é um órgão sólido. A mama é um órgão sólido. Tá? Se a gente for comparar com o endométrio, com o colo uterino, o T do endométrio e do colo uterino não era o tamanho da lesão, era o nível de infiltração na parede. Estão lembrados? Tá? O N são as metástases para os linfonodos regionais. Quais são esses linfonodos? Os linfonodos axilares. Tá? E no M, as metástases à distância, principalmente pela via hematogênica. Certo? Então vamos lá, no T. Comparando
essas duas imagens que a gente já viu na aula, né? Essa lesão está aqui e essa lesão está aqui. Qual das duas tem o T maior? Lesão A ou lesão B? Qual das duas tem o T maior? Lesão A ou lesão B? Lesão B. Lesão B. Exatamente. Agora, minha pergunta é, a lesão B, vou fazer enquete. Tá? Vai ser uma enquete de verdadeiro ou falso. A lesão B tem o T maior devido ao seu maior tamanho. Verdadeiro ou falso? Ótimo. A maioria achou falso e é isso mesmo. Não é por causa do tamanho aqui. O T maior dessa lesão tem a ver com o fato dela estar infiltrando a pele. Infiltrar a pele é uma infiltração de estruturas por contiguidade. Tá? Então, um câncer de mama que infiltra a pele, certo? Ele é considerado um tumor T4. Ele é considerado um tumor T4. Tá ok? Olha aqui. Olha esse tumor, gente. Vendo o tumor aqui, ó? O que é isso aqui para cima? O que é isso aqui? Isso aqui é a superfície de corte da lesão, né? A gente está vendo na superfície de corte. O que é isso que está aqui? Essa elevação aqui, ó. Quem sabe? É um mamilo, exatamente. Olha o que aconteceu com esse tumor. Isso aqui, ó, é a pele. Ele não está ulcerando a pele, mas ele está infiltrando a pele aqui, ó. Então, da mesma maneira que esse é um tumor T4, esse aqui também é um tumor T4, porque ele está infiltrando a pele. Tá? E aqui, olha o tamanho desse tumor, né? Tamanhão, né? Dá para vocês não errarem. O tumor mesmo está só aqui, ó. Ele é grande, mas o tumor está aqui, ó. Tá? Isso aqui é a mama. É uma mama muito densa. O que eu falei com vocês com uma mama mais densa? É uma mama que tem muito parênquima e muito tecido conjuntivo fibroso no parênquima. Tá? Aqui está o tumor. Certo? Então, cuidado para vocês não caírem na esparrela. O tumor não vai daqui até aqui. O tumor está aqui. Perfeito? Olha uma alteração fibrocística aqui, ó. Fazendo esses cistos aqui com essa fibrose, ó. Isso aqui é alteração fibrocística, ó. E a categoria N? Na categoria N, o que a gente tem que olhar? Os linfonodos. Os linfonodos da axila. Entra aqui, então, uma coisa chamada linfonodo sentinela. Tá? Por quê, turma? É importante descobrir se tem ou não tem metástase na axila para eu poder fazer ou não o esvaziamento axilar. Porque se eu retirar os linfonodos de todas as pacientes que estão com câncer de mama, tá? Eu posso causar mais risco do que benefício. Retirar os linfonodos da axila pode provocar na paciente uma dificuldade da drenagem linfática do braço, tá? Do membro superior. E provocar uma condição conhecida como linfedema do membro superior. Tá? Aqui a gente tem
o linfedema do membro superior após o esvaziamento axilar. Tá? Então a gente não pode sair arrancando os linfonodos da axila de qualquer paciente que esteja com câncer de mama. A gente tem que tirar os linfonodos daquelas pacientes que têm mais chance de ter metástase. Tá? Aí você tem duas histórias. Na primeira história, você tem uma paciente que você palpou a axila e você está sentindo a metástase na axila dessa paciente. Se você já está sentindo a metástase, beleza. Esvaziamento axilar, não tem conversa. Mas se você palpa a axila e a axila é uma axila negativa, tá? Uma técnica que pode ser feita é a técnica do linfonodo sentinela. Tá? Vamos supor, aqui está o tumor na mama, certo? A linfa que está coletando aqui do tumor, ela está indo em direção à axila. O linfonodo sentinela seria o primeiro linfonodo que recebe essa linfa. Então, nessa técnica, você descobre qual é esse linfonodo, você retira só esse linfonodo e você manda para o patologista e ele te responde se ali tem ou não tem metástase. Se tiver metástase, você progride e retira todos os linfonodos da axila da paciente. Se não tiver metástase no linfonodo sentinela, tá? Não faz sentido retirar os outros linfonodos. Bom, então a técnica do linfonodo sentinela, ela serve para selecionar daquelas pacientes que têm axila negativa, quais são as que se beneficiam com o esvaziamento axilar. Tá? E para isso, eu preciso achar no linfonodo sentinela metástase. Aí eu olho no microscópio e procuro lá no linfonodo, aqui é a cápsula do linfonodo, a gente está vendo aqui uma metástase nesse linfonodo, tá? Que são células do câncer que alcançaram o linfonodo. Entenderam? Já tinham escutado falar sobre essa técnica? Tá? Então, geralmente, você injeta alguma substância na área do tumor, essa substância vai ser drenada em direção ao linfonodo da axila, e aquele linfonodo que receber essa substância, geralmente ele muda de cor, ele fica azul, você vai e retira esse linfonodo e manda para o patologista. Tá? O ideal é que o patologista responda para você na hora, tá? Lá na hora, um exame pré-operatório, tá certo? Para que você já possa, ali na hora, continuar ou não a cirurgia da paciente. Ok? Já tinham visto o linfedema do membro superior? Turma, e a gente sabe que na categoria M vão aparecer as metástases da distância. Coloquei aqui os 4 órgãos principais que recebem metástase. Aqui, o que eu estou representando nessa imagem? Metástase. Tem vários tratamentos, Dudu, tá? Várias tentativas de tratamento. E tem várias técnicas cirúrgicas que diminuem a chance de fazer linfedema. Bom, tem muita pesquisa nessa área. Uma área muito interessante de pesquisa, inclusive, essa parte. E aqui, turma, metástase aonde que eu estou representando aqui? Isso, sistema nervoso central, exatamente. Ossos, para quem não viu, tá aqui. Aqui também tem, ó, tá? Aqui as metástases, olha. Ok? Aqui várias metástases no pulmão e aqui várias metástases no fígado. Bom? Vocês viram com o Tarcísio aula de hipertensão intracraniana, não viram? Metástase cerebral é uma causa de hipertensão intracraniana. Muito ruim, Dudu, muito ruim. Então eu quero descobrir o câncer de mama na fase precoce, certo? Antes de dar metástase.
O fato de já ter metástase para linfonodo já é um fator que diminui muito a sobrevida da paciente. Tá? Então, o ideal é que seja um tumor que esteja localizado na mama, que não tenha espalhado nem para a axila. Tá? Se for metástase hematogênica, aí o prognóstico é pior ainda. Ok? Turma, além disso tudo que a gente falou, eu também tenho que fazer algumas perguntas, né, e responder em relação à imunistoquímica. Por que a imunistoquímica da mama é importante? Porque marcadores imunistoquímicos são fatores prognósticos, tá, de evolução da doença, e também são fatores de predição de resposta a algum tipo de tratamento específico. Tá? Os marcadores imunistoquímicos mais utilizados são os receptores hormonais e esse marcador chamado HER2. Tá? Os receptores hormonais, tanto de estrógeno quanto de progesterona, se eles forem positivos nas células do câncer, eles indicam melhor prognóstico e possibilidade de boa resposta a um tratamento à base de hormônios. Tá? Muito desse tratamento utiliza uma droga chamada tamoxifeno. Qual é a ação do tamoxifeno? Na mama, ele vai funcionar como um antagonista do receptor de estrógeno, tá certo? E se, obviamente, se o tumor for positivo para esse receptor, você pode dar esse medicamento para a paciente e ele melhora muito a sobrevida da paciente, certo? Uma efeito colateral do tamoxifeno é no endométrio. No endométrio, ele tem um efeito contrário. Tá? Ele tem um efeito agonista de receptores de estrógeno. Então, o que pode acontecer no endométrio de uma paciente que está usando tamoxifeno? Qual alteração pode aparecer? Exatamente, Gustavo. Hiperplasia. Ok? Pode gerar hiperplasia de endométrio, porque se ele vai ter agonismo de receptores de estrógeno, vai funcionar ali no endométrio como um hiperestrogenismo, tá? Não acontece em todas as pacientes, não, ok? Não contraindica o uso do medicamento, não. Mas a gente tem que saber disso, tá? Porque imagina a sua paciente fazendo uso de tamoxifeno e começou com um sangramento uterino. Entende? Começou lá com um sangramento uterino. Tá? Bom, o HER2 já é completamente diferente. Ele é associado a pior prognóstico, aqui ficou escrito errado, né? Prognóstico. E resistência ao tratamento com tamoxifeno e uso de outros quimioterápicos. Né? Então, se eu espero que o câncer de mama seja receptor de hormônio, que isso é positivo, em relação ao HER2, isso é extremamente negativo. Não é legal ser positivo para HER2. Tá? A questão aqui é que existe uma droga chamada trastuzumab, que é aí utilizada para pacientes que têm positividade para esse marcador. Tá? HER2 é um receptor de fator de crescimento. É um receptor de fator de crescimento. Tá? E esse medicamento aqui vai bloquear esse receptor e tem um efeito positivo no tratamento dessas pacientes. Tá? Mas, de maneira geral, não é legal ser positivo para HER2, porque vai estar associado com pior prognóstico. Tá? São tumores mais agressivos. Bom, mas esse medicamento aqui melhorou a sobrevida dessas pacientes, com certeza. Aqui na imunistoquímica, a gente está vendo um receptor de estrógeno positivo, é um lobular aqui, tá vendo? Formando fila. É um lobular aqui, ó, tá vendo? Que ele tá formando um arranjo de fila. Tá? E aqui o HER2, olha, o receptor de estrógeno é no núcleo da célula, ele marca o núcleo, por isso fica parecendo essas bolinhas de núcleo. E o HER2 marca a membrana citoplasmática. Tá? Então, por isso que a membrana que está de marrom aqui.
Fica parecendo uma tela de galinheiro, quando ele é positivo. Entenderam? Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que se perguntar, tá? Para a gente terminar a aula, e eu estou terminando, tá certo? Faltam pouquíssimos slides. Eu queria apresentar para vocês duas formas muito inusitadas de apresentação de um carcinoma mamário. Tá? É a chamada doença de Paget do mamilo e o carcinoma inflamatório. São formas clínicas de apresentação desse carcinoma. Tá? Na doença de Paget do mamilo, vai aparecer na região do mamilo uma inflamação, uma vermelhidão, com uma formação de uma crosta, tá? Uma hiperceratose da região do mamilo. Okay? No carcinoma inflamatório, a mama vai ficar inflamada, inchada, certo? Lembrando uma mastite, tá? Mas não é uma mastite, é um câncer que está dando esse quadro clínico aqui para a gente. Vamos tentar entender o que acontece em cada uma dessas situações. Olha que interessante. A doença de Paget do mamilo, ela é provocada por um carcinoma in situ. Tá? Aqui nós estamos vendo o mamilo, aqui nós estamos vendo um ducto, tá? E lá para baixo, okay? Claro que aqui está fora de escala, mas lá para baixo a gente está imaginando que exista um ducto envolvido por carcinoma ductal in situ. Tá? Essas células do carcinoma ductal in situ, elas começam a crescer em direção à pele do mamilo, numa disseminação que a gente chama de disseminação pagetoide. Ela respeita a membrana basal, ela não está infiltrando. Mas eu encontro células do carcinoma in situ no meio das células dos ceratinócitos da pele. Tá? Isso é percebido, tá? Como presença de células estranhas aqui, gera uma reação de hiperceratose, tá? Com essa crosta formada aqui por cima, tá? E gera uma vasodilatação aqui na derme, o que faz com que o mamilo fique avermelhado e crostoso. Tá? Que é essa crosta de queratina. Eu faço a biópsia do mamilo e eu encontro as células extremamente bizarras, tá? Misturadas com os ceratinócitos normais da pele do mamilo. Todo mundo entendeu? Não é muito doido? Então, você parte do pressuposto que o mamilo ele tem uma conexão direta com os ductos. Então, se um ducto está preenchido, né, por carcinoma ductal in situ, essas células podem subir pelo epitélio aqui e alcançar, né, multiplicar aqui nesse sentido e alcançar a pele do mamilo, gerando doença de Paget do mamilo. O problema dessa história é que a paciente, frequentemente, ela começa a tratar isso em casa, passando pomadas, achando que está com uma inflamação de pele, certo? E, na verdade, ela está com um câncer de mama. Então, não existe uma relação entre uma crosta do mamilo com a possibilidade de câncer de mama. Tá? Então, isso atrasa o diagnóstico e, frequentemente, quando ela busca o diagnóstico, aqui para baixo já houve o quê? Já houve infiltração desse carcinoma ductal in situ para o estroma. Bom, então, quando eu tenho doença de Paget do mamilo, isso geralmente atrasa o diagnóstico, porque nem sempre a paciente busca auxílio imediatamente. Ela tenta tratar o problema do mamilo dela em casa, com pomadas, enfim, e perde-se a capacidade de diagnóstico aqui. O carcinoma inflamatório é uma condição clínica que pode aparecer em qualquer tipo histológico. Tá? Obviamente tem que ser um câncer invasor. É diferente do carcinoma da doença de Paget do mamilo, que o carcinoma era in situ. O carcinoma inflamatório é provocado por um carcinoma invasor.
tá? Ele vai provocar sintomas que se assemelham a uma mastite. Por quê? Esse carcinoma invasor, ele vai provocar uma embolização maciça de vasos linfáticos na pele da mama. Tá? Isso vai obstruir os linfáticos e provocar um edema na mama, um linfedema na pele da mama. Tá? E por isso que vai dar essa característica parecendo uma inflamação, certo? Eu posso ter aqui a exacerbação desses folículos pilosos da mama, lembrando mais ou menos a pele de uma laranja, tá? Por isso a gente fala que a pele da mama fica parecendo casca de laranja quando aparece um carcinoma inflamatório, tá? É sinal de um tumor extremamente agressivo, porque ele está provocando vários êmbolos neoplásicos, tá? Microscopicamente, o que a gente vai encontrar nessa pele? Certo? A pele está lá para cima, normal, e aqui para baixo, na derme, a gente está encontrando células malignas dentro de vasos linfáticos, nessa derme. Ok? Então, o carcinoma inflamatório pode ser provocado por qualquer tipo de carcinoma mamário, desde que ele seja invasor, tá? E ele está mandando para a pele da mama vários êmbolos neoplásicos. Prognóstico péssimo. Ok? Então, aqui conclusão que a gente chegou. Que para essas perguntas que foram feitas, existem várias respostas diferentes. E por isso, saber que uma paciente está com câncer de mama não é suficiente para você saber o prognóstico e o tratamento que essa paciente merece receber, tá? Por isso eu digo que câncer de mama é uma doença muito heterogênea e que a anatomia patológica, ela te dá várias respostas que são importantes para você poder tomar suas decisões terapêuticas com a sua paciente, tá? Com isso, turminha, nós encerramos a aula de patologia mamária, tá? Eu passei um pouquinho do tempo, eu achei que eu ia acabar às 5 horas, né? Mas no papel, a nossa aula vai até 5h20, não é isso? Quem que é aí fixado nos horários? Eu acho que a nossa aula vai até 5h20, então eu estou no meu direito, tá? Eu não estou tomando o espaço de ninguém, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou odiando essa coisa de ficar distante de vocês, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando. Ok? Semana que vem, quarta-feira, 1h, não é isso? Vou parar a gravação aqui para não ficar gravando demais.